O santo do dia 6 de junho. Hoje vamos contar a história de vida de São Norberto e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 6 de junho. São Norberto nasceu de uma família nobre no ano de 1080, no século XI, em Genepo, em Schanstein, no norte da Renânia, atual Alemanha. Ainda criança, foi apresentado ao capítulo da Catedral de São Vito, em Schanstein, aonde mais tarde foi ordenado subdiácono. O imperador do Sacro Império Romano Germânico, Henrique V, notou o carisma e os dons de Norberto, nomeando como seu conselheiro pessoal na corte imperial. Aí Norberto viveu uma vida mundana. No ano de 1115, no século XII, após cair do seu cavalo e quase morrer numa tempestade, Norberto se arrependeu e assumiu uma vida de penitência. Ordenando diácono e sacerdote no mesmo dia, ele peregrinou pelo país, pregando a palavra de Deus e denunciando os abusos dos clérigos e reconciliando os inimigos. Uma das mais antigas pinturas de Norberto retrata com um livro do Evangelho e um ramo de oliveira, representando a paz. Criticado e perseguido pelos membros da hierarquia, Norberto solicitou e obteve a aprovação do Papa Gelásio II como pregador itinerante. Mais tarde, o Papa Calixto II encorajou a fundar uma comunidade religiosa na Diocese de Leão, no norte da França. Ali, no Vale Desolado e de difícil acesso de Premontre, no norte da França, na noite de Natal, no dia 25 de dezembro do ano de 1121, no século XII, Norberto fundou a sua ordem religiosa, a Ordem dos Cônegos Regulares Premontrenses. Ele escolheu a regra de Santo Agostinho. Tornou-se um dos mais ávidos reformadores do seu tempo. A comunidade era marcada pela vida austera, pela pobreza e pela intensa vida litúrgica e de oração, mas acima de tudo pela completa fidelidade ao ideal de vida comunitária retratada na regra de Santo Agostinho. Embora relutante, em 25 de julho de 1126, no século XII, Norberto foi ordenado arcebispo de Magdeburgo e deixou a liderança de sua ordem aos cuidados de Hugo de Fosses, para trabalhar no pastoreio dessa vasta arquidiocese na fronteira nordeste do Sacro Império Germânico. Durante seus anos como arcebispo, Norberto lutou energicamente pela liderança e liberdade da Igreja em relação aos príncipes e provou-se como ardente defensor do Romano Pontífice. Ele foi indispensável na deposição do antipapa Anacleto II e no retorno do Papa Inocêncio II à Sé Petrina. Enfraquecido pelos vários trabalhos e viagens, Norberto retornou a Magdeburgo, aonde morreu no dia 6 de junho de 1134, no século XII. Como apóstolo da Eucaristia, reverente e contemplação de Norberto, fixa-se no seu ostenstório em sua mão direita. Muitos dos milagres atribuídos a São Norberto ocorreu no contexto do santo sacrifício da missa, milagre de cura, exorcismo e de reconciliação. De fato, São Norberto insistia em celebrar as missas antes de assumir qualquer trabalho, pois tão grande era a sua fé no poder da Eucaristia. No início de sua conversão, quando ele abriu a mão de literalmente tudo que possuía, ele reteve consigo apenas os artigos necessários para a celebração da missa, enquanto ele viajava a pé pela Europa. Era de tal forma que ele podia celebrar a Eucaristia diariamente, embora não fosse uma prática comum na época um sacerdote celebrar tão frequentemente, apenas nos domingos. O ostensório realmente só entrou em uso muito depois, mas durante os tempos conturbados da revolta protestante, ele se tornou uma expressão artística de tão conhecida devoção eucarística de São Norberto. Grande bispo e pastor das almas, ajuda-nos a viver com sinceridade a verdade e os sacramentos, tendo como centro
da nossa vida a Eucaristia, que Jesus seja cada dia mais amado e adorado, e nos sejamos seus fiéis seguidores. Amém. São Norberto, rogai por nós. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 6 de junho. Santo Artemiro e Paulina, mártires na Via Aurélia, em Roma, no século IV, no ano de 303, pelo Império Romano. São Basarião, Anacreto, que viveu como mendigo em Quetra, no Egito, no século IV, no ano de 330. Faleceu de morte natural no século IV, no ano de 330. São Cesário, bispo em Serabrele, na Borgonha, atualmente na França, faleceu de morte natural no século V, no ano de 452. Santo Eustório II, bispo de Milão, na Liguria, hoje na Lombardia, na região da Itália, faleceu de morte natural no século VI, no ano de 518. São Jarlate, bispo da Irlanda, faleceu de morte natural no século VI, no ano de 550. São Cláudio, venerado como bispo e abade do mosteiro de Cordate Maciço, na Jura da Borgonha, na região da França, faleceu de morte natural no século VIII, no ano de 703. Santo Alexandre, bispo de Fisolé, no território de Bolonha, na Emília-Romagna, na região da Itália. Faleceu de morte natural no século IX, no ano de 823. Santo Hilarião, em Istambul, na Turquia, presbítero e egêmero no mosteiro de Dalmácio. Faleceu de morte natural no século IX, no ano de 845. São Calmono, bispo nas Ilhas Orcase, na região da Escócia. Faleceu de morte natural no século XI, no ano de 1010. O Beato Falcão, abade do mosteiro de Cava de Terenere, na companhia da região da Itália, faleceu de morte natural no século XII, no ano de 1146. São Gilberto, abade da Ordem de Promontre de Clemente Ferrat, na Aquitânia, na região da França, faleceu de morte natural no século XII, no ano de 1152. O Beato Beltrão, bispo de Aquitélia e mártir, Udine de Fruzene, Venezia, na Giulia, na região da Itália, faleceu martirizado no século XIV, no ano de 1350. O Beato Lourenço Malxo Villano, em Ortênia, também na região da Itália, presbítero da Ordem dos Frades Menores, faleceu de morte natural no século XVI, no ano de 1535. O Beato Guilherme Greuwutz, em Londres, mártir consulno, faleceu de morte natural no século XVI, no ano de 1537. São Marcelino Champsaur-Pey, presbítero da Sociedade de Maria, fundou o Instituto dos Pregadores das Irmãs de Maria de Saint-Sostén, na cidade e território de Lyon, na França. Faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1840. Santos mártires Pedro Dong, Pedro Turhan, pescadores, e Vicente Dong, agricultor, em Longsmuir, no território de Tosquim, hoje no Vietnã. Foi martirizados no século XIX, no ano de 1862, pela ordem do imperador do Vietnã, em plena praça pública. São Rafael Guinans Valência, bispo de Veracruz, no México, na cidade do México. Faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1938, no século XX, na cidade do México, no México, no ano de 1938. O Beato Inocêncio Gudes, presbítero da Ordem dos Frades Menores, conventor e mártir em Champsaur, na Alemanha, faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1940. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 6 de junho, dia em que a Igreja Católica celebra a história de vida de São Norberto, apóstolo da Eucaristia.